baixo e nem todo mundo se lembra dessa liberdade que nós adquirimos, que há pouco tempo atrás ela não tinha, né? Nós tínhamos essa restrição de não poder estarmos juntos, não poder cultuar. Agora que podemos, precisamos sempre aproveitar. E é um local onde nós nos reunimos para adorar, para servir, para louvar ao nosso Senhor. Liberdade é um privilégio que nós então temos. Porém, nós temos que pensar neste conceito, né? O conceito de liberdade, em suma, é o desejo de fazer e ser, né? Como nós vemos o mundo pregar hoje, aquilo que eles desejam, do jeito que eles querem, como eles querem e quando eles querem. Isso é a liberdade que as pessoas, então, elas acreditam que elas têm em todos os momentos, que podem fazer o que quiserem em qualquer instante. Observamos, então, que eles caminham na ênfase da isenção de necessidade na escolha e ação. A sociedade, ela tem vivido, então, nessa busca egoísta de fazer aquilo que eles querem, aquilo que dá prazer a eles, aquilo que eles realmente acham que é o mais importante, sem qualquer tipo de critério. E assim cada pessoa constrói hoje o seu pequeno mundo e faz aquilo que eles bem entendem, da maneira como eles querem, quando eles querem e como então eles estão imaginando que aquilo venha a trazer alegria para eles. Isso é uma desculpa. A liberdade que as pessoas acreditam que elas têm para fazer o que elas quiserem nada mais é do que uma desculpa para então não se submeter àquilo que o Senhor exige em sua palavra, aquilo que o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, Ele mostra na sua palavra algumas certas restrições e as pessoas elas dizem então que elas querem permanecer livres. Mas até onde elas são livres? O que realmente traz para elas essa condição de estarem libertas, né, como elas acreditam que estão? Estamos falando aqui sobre, neste mês, né, começamos na semana passada a falar sobre a treliça e a videira. Quando nós pensamos nesta ilustração, onde nós temos o povo de Deus, né, a estrutura representada na treliça e o organismo vivo, a própria igreja representada na videira, nós temos que lembrar que existe liberdade neste povo. Mas uma liberdade com um conceito completamente diferente desse conceito que o mundo possui de liberdade. Porque nós observamos hoje, então, que a videira, que representa, então, toda essa vivência, esta prática do evangelismo, discipulado que nós temos falado, ela precisa, então, estar enraizada naquele que é o possível para dar a ela vida, para que ela possa, então, transformar o meio onde ela está. Para ela poder, então, mostrar que ela tem vida, ela precisa primeiro estar enraizada em Cristo Jesus. E assim ela pode viver. E assim ela vai poder mostrar às pessoas o que realmente é esta liberdade. Você é livre? Você entende o que é ser livre? Que quando nós olhamos a palavra, ela traz um conceito diferente para a própria igreja, né? Quando nós vemos um diálogo que existe entre a liberdade que o mundo acredita que tem e a liberdade que a igreja possui, como é que nós então conciliamos isso? Como é que nós dialogamos com a liberdade que o mundo acha que tem? Como que a igreja então absorve ou então consegue restringir esta ação do mundo em tentar adentrar com seus conceitos, com seus princípios dentro da igreja do Senhor? Nós precisamos pensar o que é que realmente importa para nós, para entender o que é então ser livre, o que é viver para Cristo Jesus, o que é liberdade para aquele que já se tornou discípulo de Cristo. E é diante desta pergunta, desta questão sobre nossas prioridades que nós então vamos conversar nesta noite. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós lermos o capítulo 9, do versículo 14 até o versículo de número 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 14 ao 27. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas,
E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, e nós clamamos ao Senhor, e continue nos abençoando nesta noite, Senhor. Neste momento, ó Pai, diante da Tua Palavra, eu peço ao Senhor que ilumine as nossas mentes, que continue falando aos nossos corações, que o Senhor nos permita, Deus, entender a verdade do Senhor, para nós voltarmos aos nossos lares, diferentes de como nós entramos, ó Pai. Que o Senhor transforme a nossa mente e assim transforme as nossas motivações, que o Senhor nos conduza, ó Deus, a viver sempre em submissão ao Senhor, assim, ó Deus, pela fé e pelo arrependimento, Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios, ela então traz diversos temas que nós observamos ao longo dos capítulos que eram extremamente necessários que Paulo tratasse com aquela igreja. Quando você começa os primeiros capítulos, você pode observar que existia então uma questão para ele tratar com relação à sexualidade, com relação aos casamentos. Ele começa a falar com aqueles irmãos para que eles pudessem entender sobre esses princípios. Quando ele chega no capítulo de número 8, ele vem falar então sobre comidas, as comidas sacrificadas aos ídolos, e onde estaria a liberdade dos cristãos para participar dessas mesas, para estar juntamente com essas pessoas, o quanto isso poderia interferir então na vida desta igreja. E assim ele começa a usar no capítulo de número 9 o seu próprio exemplo para ensinar a igreja de Corinto onde estava então a liberdade deles. E é nisso que nós podemos observar que existem prioridades. O apóstolo Paulo menciona que existem prioridades na vida de um discípulo. Porque, como ele mesmo diz na sua outra carta, agora aos Gálatas, ele nos lembra que nós não somos mais escravos, mas nós somos livres. Livres porque por Cristo fomos feitos filhos de Deus. Mas esta liberdade nos leva até onde? Esta liberdade nos permita viver o que diante do Senhor, em meio a este mundo, com todas as prioridades completamente contrárias à palavra do nosso Senhor. Então, se nós somos livres, o que importa para você, que é livre em Cristo, viver para agradar ao seu Senhor? Veja então que no versículo de número 14, Paulo começa a trazer para nós um exemplo de algo que ele estava fazendo naquele momento, o ensino. Ele fala então que algumas pessoas, diante do seu tempo, elas recebiam por causa da função que elas estavam exercendo.
Professores, mestres, com toda a sua eloquência, no tempo de Paulo, eles então, pelo seu direito, recebiam por causa disso. Paulo está mostrando que ele é um desses que ensina, um grande mestre, e ele teria direito, o direito de receber pelo seu ensino. Ainda mais o ensino que ele está trazendo, que é para um nicho específico, para a própria igreja. Ele é um ministro do Evangelho de Cristo. Ele traz a mensagem das boas novas. Por isso o versículo 14, ele começa dizendo: aqueles então que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ele está dizendo que há direito, eles vivem disso, eles vivem para isto, para proclamar a verdade do Senhor. Mas o que ele mostra para nós é que ele então abre mão deste direito. O apóstolo Paulo começa a mostrar então que ele não estava recebendo para poder então ser sustentado. Você observa no livro de Atos que ele era fazedor de tendas, então ele conseguia de diversas maneiras o seu próprio sustento. Ele não dependia da igreja para que ele pudesse então ter aquilo que era preciso nas suas necessidades básicas. Por que Paulo então mostra isso neste momento? Porque ele está mostrando àquela igreja o que é ser livre, o que é então alcançar a liberdade e entender que existem prioridades para aqueles que estão livres em Cristo. Pois há direito para Paulo de receber por causa da pregação, mas ele abre mão desse direito para que o Evangelho não encontre qualquer tipo de obstáculo. A tarefa de Paulo, então, de anunciar, ela se encontrava no meio daquelas cidades com os falsos mestres. Falsos mestres, então, que anunciavam a verdade do Evangelho, anunciavam o Evangelho distorcido, diferente do verdadeiro que Paulo anunciava, para arrecadar dinheiro, para poder, então, enriquecer. E então Paulo está confrontando aqueles irmãos e mostrando, enquanto estes estão tentando enriquecer com uma mensagem distorcida, eu trago o Evangelho verdadeiro sem exigir da igreja qualquer tipo de sustento. Paulo está mostrando que o dinheiro poderia trazer problema, trazer obstáculo para a mensagem do Evangelho naquele tempo, e por isso ele abre mão deste direito. Algo então que ele está colocando como prioridade em sua vida, o próprio Evangelho de Cristo. Quando nós pensamos na nossa liberdade que recebemos por meio de Cristo Jesus, qual temos colocado como prioridade diante de tudo aquilo que nós podemos fazer? O que é prioridade para você como cristão? Prioridade para a igreja nos nossos tempos. Porque nós observamos que, diferente do que Paulo faz, de abrir mão do seu direito, a igreja nos nossos dias, ela coloca a sua vontade, as suas prioridades, como algo que deve ser então visto em primeiro lugar. E deixam o evangelho de lado, e deixam o serviço no reino para segundo plano. O que nós temos direito? Se nós formos pensar o que nós precisamos mais na nossa vida do que o próprio Evangelho de Cristo Jesus, Paulo lhe diz, se ele anuncia o Evangelho, ele não tem do que se gloriar, porque pesa sobre ele uma obrigação de falar sobre esta verdade. E mais interessante que ele fala é sobre o seu galardão. Ele prega, ele anuncia, ele não quer qualquer direito sobre isso, porque a recompensa ele já tem. A recompensa da liberdade para poder falar e a alegria de poder ver pessoas então se rendendo a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está nos mostrando que os direitos pessoais, eles devem ser colocados de lado quando nós falamos sobre o reino de Deus. A prioridade da igreja deve ser aquilo que agrada ao Senhor, aquilo pelo qual nós somos chamados para fazer. Quando falamos então sobre treliça e videira, nós falamos que a videira ela estará demonstrando a sua vida quando ela estiver vivendo, praticando, exercendo aquilo que o Senhor ordenou que ela fizesse, discípulos para que o reino continuasse então expandindo. Isso só é possível se nós aprendermos a colocar o Evangelho do Senhor como prioridade em nossas vidas. Quantos ensinos você observa que as pessoas da igreja, que cristãos, têm deixado entrar nas suas vidas?
quantas filosofias, quantas ideias distorcidas e completamente opostas àquilo que a palavra está nos ensinando. E quando elas tentam dialogar com alguém sobre a verdade do Evangelho, elas já não são mais capazes, porque o Evangelho já não é para elas a prioridade. Então, como elas serão capazes de espalhar esta boa nova para outras pessoas? Existem outras prioridades no coração da igreja, e por isso nós vemos uma igreja nos nossos tempos que não está saudável mais, que não olha mais para Cristo Jesus como aquele a quem salvou ela pelo seu precioso sangue, o altíssimo preço. E essa, portanto, deveria apenas se lembrar de ser grata através de todo o seu serviço. Paulo não mostra que apenas o Evangelho, portanto, era a sua prioridade. Você observa, então, a partir do versículo de número 19, ele dizer: fiz-me, então, livre de todos, escravo de todos. Sendo ele, então, livre de todos os homens, ele não tinha qualquer responsabilidade para com os homens de todas as nações, ele se faz, portanto, escravo deles. Para quê? Para que ele pudesse, então, ganhar o maior número de pessoas possível. Veja, então, que ele não insere somente o seu direito de receber por causa do Evangelho, mas ele começa a colocar os seus costumes também pesando diante das suas prioridades, para que a igreja de Corinto pudesse entender que os costumes que nós temos particulares, além dos nossos direitos, todos podem ser deixados de lado quando nós estamos falando de reino de Deus. Porque ele diz, então, a partir do versículo de número 20, sobre alguns grupos de pessoas. Ele fala, então, que ele se fez para com os judeus, agiu como um judeu, para ganhar aquelas pessoas. Aqueles que vivem sob o regime da lei, ele, então, viveu como se ele estivesse juntamente com eles, para que eles pudessem, então, ser salvos. Aos sem lei, da mesma forma, ele viveu como se ele não tivesse debaixo da mesma lei que eles. O que Paulo está mostrando aqui nesse momento é que ele tinha responsabilidades. Ele lembra a igreja de Corinto a responsabilidade que ele tem para com os judeus e a responsabilidade que ele tem para com os gentios. O apóstolo Paulo, sendo um judeu, ele conhece toda a história do seu povo, ele sabe toda a lei, e ele sabe o que as pessoas então deveriam fazer para agradar ao Senhor. Quando ele diz então que ele procede para com os judeus como um judeu, ele não diz que ele então está abrindo mão de tudo aquilo que Cristo disse que não é preciso mais fazer, para que ele pudesse então mostrar uma mensagem distorcida e adaptada para aquele grupo de judeus. Não, mas ele fala naquilo que era possível ele inserir na sua vida, para no seu diálogo, para no seu encontro com aqueles homens, ele ser capaz de mostrar a eles a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. O que é que Paulo colocava em suas pregações quando ele se encontrava com os judeus? O livro de Atos mostra isso para nós. Ele trazia aquela ponte que ele tinha para com os judeus. Ele trazia o Antigo Testamento, os patriarcas, a história dos hebreus, para que os judeus pudessem ouvi-lo e assim eles então entendessem a verdade do Evangelho. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que ele adaptava a sua mensagem, pois logo antes ele disse, o Evangelho era a sua prioridade, mas era prioridade para que ele pudesse levar outros a Cristo Jesus. Então veja que ele está mostrando que diante das suas responsabilidades, ele então estava disposto a abrir mão dos seus costumes, abrir mão dos seus direitos, para que através do Evangelho de Cristo houvesse salvação para aqueles que estavam perdidos. Não somente os judeus que estavam ali, como ele diz, ele diferencia, judeus dos que estão sob o regime da lei, para falar sobre aqueles que são da nacionalidade e aqueles que eram fariseus, que estavam de uma maneira rígida debaixo do sistema da lei. Então nós vemos que ele trabalhava com essas pessoas, tinha um diálogo claro com essas pessoas, não havia barreira que o impedisse de chegar até os judeus. Da mesma forma, e talvez no extremo oposto, ele mostra então que também tinha diálogo com os sem lei,
com os gentios. Ele era capaz de chegar diante dos gentios, conforme nós vemos em Efésios, ao qual ele tem um ministério para pregar a eles. Ele é capaz de chegar a eles e expor a mesma verdade do Evangelho. Quando você observa o texto de Atos, ele chegando diante dos atenienses, ele não prega para eles trazendo o Antigo Testamento, os patriarcas, a história dos hebreus. Ele fala sobre o Deus da criação, ao Deus desconhecido que vocês estão adorando. Então veja o que Paulo está utilizando aqui para poder então usufruir da sua liberdade. Ele está abrindo mão daquilo que ele poderia então ter, os seus costumes, os seus jeitos, para que ele pudesse então ter um diálogo com aqueles que ainda não conheciam a verdade do Evangelho. Para poder então trazer uma oportunidade dos perdidos serem salvos. Paulo não inventou isso. Paulo está seguindo o grande modelo que a igreja tem. Paulo está seguindo o modelo de Cristo Jesus. Jesus, quando se encontra com Nicodemos em João capítulo 3, ele não fala de água da vida, de pão da vida, não, ele fala sobre nascimento, um novo nascimento espiritual. Ele traz algo para ele que ele era capaz de compreender pela bagagem religiosa que ele tinha. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele não fala sobre patriarcas, ele não fala sobre todo o contexto judaico. Ele vem falar para ela então sobre a água da vida. Um diálogo simples, mas que traz a ela de uma maneira muito clara o verdadeiro Evangelho. Nós então vemos que a prioridade do verdadeiro discípulo, ela não deve ser os seus direitos, os seus costumes. Nós temos liberdade para servir ao Senhor. E, portanto, a nossa prioridade, como Paulo nos ensina, deve ser em todos os instantes o Evangelho de Cristo e a salvação daqueles que estão perdidos. Porém, a igreja nos nossos tempos não tem pensado dessa forma. Ela mal se importa com os perdidos. Porque se a igreja se importasse com os perdidos, ela pregaria o Evangelho. Porém, se nem o Evangelho é prioridade, como chegará aos perdidos para anunciar a eles a própria verdade? Sendo assim, quando falamos de treliça e videira, é neste ponto que eu digo que nós olhamos para a igreja dos nossos tempos e vemos uma treliça muito bonita, com uma videira que está apodrecendo, uma videira que está adoecendo, que está aos poucos deixando de frutificar, porque não está cuidando, portanto, da sua própria saúde. E nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele vem trazer exatamente este como último ponto das suas prioridades, quando fala então aos irmãos da igreja de Corinto. Veja que no versículo de número 24, então ele traz uma nova ilustração para continuar a sua explicação. Ele diz então: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Veja, Paulo traz agora a ilustração dos atletas, algo que os irmãos da igreja de Corinto estavam familiarizados. Diante dos jogos que eram comuns na sua época, na sua região, eles sabiam como um atleta deveria viver. Eles sabiam que um atleta deveria, em alguns instantes, se abster de certos tipos de alimento, cuidar da forma como eles iam então se alimentar para estarem bem no momento onde eles iam praticar o seu esporte e concorrer às suas medalhas. Deveriam aprender a dizer não em determinados instantes para o entretenimento, para que eles pudessem focar no treinamento, para que eles pudessem focar no objetivo que eles tinham. Paulo sabe que este público entende exatamente como um atleta vive. E o atleta, então, que descuida de todo o seu cuidado, ele pode, em algum momento, ser considerado desqualificado. E por isso ele começa a dizer, versículo 25, o atleta em tudo ele se domina. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe dos seus limites. Ele sabe quando ele tem que dizer não para ele poder vencer naquela corrida, a qual ele vai, então, trilhar logo em seguida na sua vida. A grande diferença é que esses atletas
que a igreja de Corinto conheciam, eles corriam atrás de algo que era corruptível, dos prêmios, das medalhas. Por isso está falando então que nós lutamos por uma coroa que é incorruptível. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que nós então lutamos todos os dias para alcançar e merecer a nossa salvação. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, em todos os momentos em suas cartas, ele reforça que a salvação é apenas por meio da fé em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo aqui que o atleta em Cristo, ele precisa continuar batalhando, porque se a sua prioridade é pregar o evangelho verdadeiro, para que os perdidos sejam salvos, ele precisa ter um bom testemunho onde honre a Cristo Jesus com a sua vida. O apóstolo Paulo está então observando exatamente isso nele. Ele sabe que ele precisa então ser o exemplo para esta igreja, para que ele possa falar isso. E é por isso que ele mais à frente vem dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Veja então, Paulo está falando nesse momento sobre disciplina. Ele diz assim: corro eu também, não sem meta. Paulo sabe então que como um verdadeiro discípulo ele precisa ter prioridades, ele precisa ter metas muito claras. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe o modelo ao qual ele está buscando, que é ser como Cristo Jesus. Porém nós vemos então que ele busca ao longo de sua vida a honra do seu Senhor. Como ele faz isso? E então ele diz, ele luta, versículo 26, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele compreende que ele tem limitações e que ele tem lutas contra ele mesmo. Então veja, ele precisa de disciplina como um atleta que está se preparando para uma grande corrida. O apóstolo Paulo está mostrando que a sua prioridade é Cristo Jesus. Por meio de Cristo, a salvação dos perdidos, pois ele assim os leva pela pregação do evangelho. Mas ele, se não viver isso, como ele mesmo diz, ele poderia ser então desqualificado perante a mensagem que ele estava pregando àquelas pessoas. O apóstolo Paulo então sabia que diante dos estádios daquele tempo existiam aqueles que seriam responsáveis por anunciar as regras, anunciar os competidores que estavam ainda ali válidos para participar e os desqualificados. E ele então se encontra nesse momento com essas duas características. Ele sabe que ele que é quem anuncia a mensagem, anuncia quem está qualificado ou não, quem deveria então servir ao Senhor e como eles deveriam servir, mas ele sabe que ele também é o atleta que está correndo todos os momentos para alcançar a coroa que é incorruptível, que é a salvação que o Senhor concede àqueles que são fiéis, não por merecimento, mas porque por meio de Cristo, ele agora se tornou um atleta que busca esta coroa que honra ao seu Senhor. Quando nós pensamos então no que realmente importa para o discípulo de Cristo, nós nos lembramos daquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, que por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja sempre a glória eternamente. Irmãos, o mundo entende a liberdade de uma maneira totalmente diferente daquilo que a palavra do Senhor nos mostra. O mundo está trabalhando e enfatizando a liberdade no direito de ser e fazer tudo o que eles querem, quando eles querem, como eles querem. Você está observando isso em todas as esferas. E a igreja possui uma liberdade. Porém, a liberdade não é para fazer o que bem entende, é liberdade para servir. É liberdade para poder honrar ao seu Senhor. O cristão, portanto, ele entende que mesmo livre, ele agora é escravo. Mas ele é escravo do seu novo Senhor. Ele é escravo de Cristo Jesus. O que você tem colocado como prioridade na sua vida? O que realmente importa para você? É o reino de Deus que você busca em primeiro lugar na sua vida ou as suas prioridades? Os seus costumes, o seu conforto. A palavra do Senhor, ela nos lembra, portanto, que sendo discípulos, o Senhor nos chamou para nós pagarmos um altíssimo preço.
pagarmos um preço de nós podermos então abrir mão da nossa própria vontade para seguirmos ao nosso Senhor Jesus. Se necessário for, carregarmos então a sua cruz para nós podermos então viver e honrar ao nosso Mestre. Meus irmãos, a nossa série ela tem falado sobre a importância de nós então fazermos discípulos, não de nós mesmos, mas discípulos de Cristo. E como nós falamos, para isso é preciso que você seja primeiro um discípulo de Cristo Jesus. E o discípulo tem como prioridade o seu Senhor, tem como prioridade a Cristo Jesus. Então faça discípulos, obedeça a Cristo na ordem que Ele deixou para todos nós. Mas não se esqueça de então manter sempre o Evangelho como prioridade. Em busca, esteja sempre das almas daqueles que estão perdidos. E lembre-se que em tudo isso devemos honrar ao nosso Senhor. Batalhem, lutem para não vermos apenas uma treliça bonita, mas lutem, cada um esmurrando o seu próprio corpo constantemente, numa disciplina diária para viver para Cristo, para que então não estejamos considerados como mortos diante do Senhor espiritualmente, mas uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja que vive o Evangelho e prega esta verdade às outras pessoas. Como nós comentamos logo no início, o Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele não só ensinava, como Ele vivia isso em todos os momentos. Ele vivia aquilo em que Ele acreditava e que Ele ensinava por onde Ele passava. Que nós sejamos, portanto, imitadores de Cristo. Sejamos, então, aqueles que fazem discípulos diante deste Evangelho, que é o único capaz de transformar as vidas e de trazer a salvação. Que Deus abençoe a sua igreja. Que a sua igreja possa ser um organismo vivo e saudável e que isso venha trazer um impacto nesta geração para a expansão do reino de Deus. Quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor para que venham à frente novamente e nos conduzam neste último cântico ao nosso Deus. Convido a igreja já a se colocar em pé para juntos então cantarmos ao nosso Senhor.
Jesus, que nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua bondade, ó Deus, em nos permitir estarmos na Tua casa, Senhor, juntos para louvar ao Teu santo nome, para podermos ouvir, ó Deus, a verdade da Tua palavra, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor levante, ó Deus, aqueles que estão na Tua igreja abatidos, estão desanimados, ó Deus, que não estão, ó Deus, compreendendo mais, ó Deus, as prioridades que deveriam ter deixado como discípulos. Que o Senhor desperte o Teu povo, Senhor. Que através da Tua palavra, ó Deus, o Senhor traga transformação, fortalecimento, que o Senhor traga fé, ó Deus, para que os Teus filhos, ó Deus, eles possam cumprir a missão do Senhor, ó Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que abençoe a igreja do Senhor, que abençoe, ó Deus, a todos nós que ouvimos a Tua palavra esta noite, que o Senhor nos ensine a cada dia, Senhor Deus, a colocar, ó Deus, o Evangelho como prioridade, a salvação dos perdidos, como também a honra ao Senhor Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, nos moldando pela Tua palavra, para nós podermos, ó Deus, honrar, podemos servir, podemos estar sempre em submissão ao Teu santo nome, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos permita ver a Tua igreja viva, ver a Tua igreja saudável, ver a Tua igreja crescer, ó Deus, dia após dia, através, ó Deus, do Evangelho do Senhor. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, gratos ao Senhor. Gratos porque nós sabemos que através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor está agindo. O Senhor está transformando, despertando cada um de nós para podermos viver em obediência ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos que o Senhor nos conduza aos nossos lares na proteção. O Senhor esteja, ó Pai, trazendo o sustento ao longo desta semana, para que em todas as oportunidades nós não tenhamos qualquer barreira, qualquer obstáculo para podermos pregar o Evangelho aos perdidos e vermos a transformação que o Senhor pode trazer em suas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações vindas do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Quero agradecer a todos os irmãos que estão presentes. Quero lembrar aos irmãos das nossas programações que nós temos ao longo da semana. Quarta-feira estaremos aqui às 7h30 para nós continuarmos o nosso estudo sobre a história de Israel. Sexta-feira nós estaremos aqui também às 7h para a nossa reunião de oração. As programações temos tido todas as semanas. Mas essa semana nós temos departamental da SAF na quinta-feira à noite, então as mulheres todas estão convidadas. E lembrando que participar da SAF, das departamentais plenárias, não há restrição de idade. Mulheres todas estão convidadas a participar desse momento do trabalho feminino que nós temos na Filadélfia. E sexta-feira, 7h30, nós temos uma plenária da UPH. Então falamos das mulheres, trabalho feminino a quinta, e na sexta-feira nós temos aí o encontro do trabalho masculino. Então, homens, sem restrição de idade, seja você adolescente, criança, jovem, adulto, você está convidado a participar da nossa plenária da UPH, sexta-feira às 7h30, para nós conversarmos sobre uns planejamentos que nós então tivemos na reunião da diretoria que fizemos na última sexta, para nós iniciarmos o trabalho, para nós engajarmos os homens em todos os trabalhos aí que forem permitidos pelo nosso Senhor. Então peço que os irmãos estejam em oração por todos os trabalhos e que participem de tudo aquilo que nós estamos aí, com a permissão do Senhor agora, estamos então realizando. Que Deus conceda a todos uma excelente semana, que o Senhor os fortaleça e esteja os usando para a própria glória dEle.